Bom, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. E hoje nós vamos falar, o tema Visitas Espíritas, mas o tema vai falar um pouco desse momento do sono, do sonho, que é um tema que, de algum modo, sempre nos chama a atenção. Para a gente começar, vamos começar do começo, que é sempre bom. O capítulo do Livro dos Espíritos, ele tem como título Emancipação da Alma. E algumas vezes a gente vai direto para as perguntas, há uma tendência e não presta atenção nesses títulos. Aliás, é importantíssimo o espírita ler introdução de livro, ler as primeiras páginas do Livro dos Espíritos, antes da gente estudar o livro. Muito bem. Então, se o título nos fala emancipação da alma, a primeira coisa que nos chama a atenção é o que é emancipar. É muito comum que a gente use o termo emancipação quando o adolescente quer a maioridade antes dos 18 anos. Então, a gente diz assim, ele foi emancipado, ele passou a ter uma liberdade que é concedida quando se faz 18 anos e ele teve antes. Isso já nos dá uma dica do que era emancipar. Emancipar é tornar-se livre e independente. Libertar-se. A imagem já traz para nós uma dica. A companheira está dormindo e o espírito se desprende, se afasta do corpo. Mas é bem claro que ele permanece unido ao corpo. Então, estamos falando que no momento do sono há um momento de maior independência do espírito, que ele tem a possibilidade de visitar locais, entrar em relação com outros espíritos durante esse momento. E aí a gente pergunta, mas para onde esse espírito vai? Quais são os seus interesses? O que ele busca? Quais são os seus afetos? E como as nossas escolhas são individuais, e elas estão de acordo com aquilo que nós trazemos, esse espírito, nesse momento maior de afastamento do corpo físico, poderá ir a diversos locais de acordo com o seu interesse, desde encontrar pessoas que lhe esclareçam, lhe ajude, desde encontrar pessoas, por exemplo, para reclamar. Porque nós, enquanto espíritos, somos livres. E a cada um nós temos o quê? O livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então, muito bem, continuando. Durante o sono, o espírito pode se afastar do corpo para ir a outros locais e manter contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Percebam que a gente está falando aqui na palavra afastamento, mas a gente nunca vai dizer para o espírito encarnado que há um rompimento. O que seria a morte ou desencarnação? Seria essa libertação do corpo. O sono não, Muito bem. E aí a gente começa a entrar na primeira questão que nos coube hoje para o nosso estudo, 412. E ela diz o seguinte, o espírito se acha preso ao corpo, percebemos lá pela imagem, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, pode acontecer da pessoa dormir durante o momento do sono em alguma determinada região que lhe traga cansaço. E aí a pessoa diz assim, nossa, eu dormi para descansar e acordei mais cansado ainda. Dormi para um repouso e acordei irritado. Dormi para repousar e não acordei bem. E aí a gente pensa, onde será que esse espírito foi? O contrário também acontece. Naquele momento o sono foi reparador. Acordei com uma sensação de bem-estar. Senti-me alegre e feliz quando acordar. Embora a gente possa não ter toda a lembrança dessa atividade do espírito no momento do sono, as impressões
que nós acordamos nos dão valiosas dicas de onde estivemos e com quem conversamos. Se é agradável, né, se a gente acorda renovado, a gente vai imaginar, né? Claro que existem dificuldades, às vezes, orgânicas, existem pessoas que têm dificuldades desse momento do sono, e nós não estamos entrando nessa questão, né? Se há questões ou físicas ou de ordem emocional, aí a gente vai precisar procurar ajuda especializada. Mas estamos falando aqui desse momento de afastamento do espírito do corpo. Muito bem. A 414 já começa a dizer o seguinte, é quase uma consequência do que nós já conversamos, mas a grande beleza de Kardec é que ele vai fazendo as perguntas de diversos modos. E diz o seguinte, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Será que eu posso, neste momento de repouso, encontrar alguém? Encontrar um de vocês? Certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Isso explica muito, a gente diz assim, nossa, sonhei com algumas pessoas desconhecidas. Desconhecidas para nós, perante encarnados, né? Mas no momento que nós nos afastamos do corpo, podemos encontrar pessoas que já conhecemos, inclusive, de outras existências. Podes ter, sem o que suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então ele fala, né, quase todas as noites. É uma atividade comum do espírito. Este momento de sono vir a ter contato com outros. Aqui eu trouxe até uma imagem, né, também com uma forma de ilustrar. A gente tem um espírito, a gente percebe claramente que esse aqui está encarnado. Olha só o vínculo com o corpo físico. É provável que este aqui esteja, né, desencarnado, porque a gente não vê esse vínculo com o corpo físico. Então, é fundamental para nós nos entendermos como espíritos. Nós somos espíritos presos a um corpo. E o que chamamos de desencarnação, aliás, interessantíssimo que fui pesquisar em alguns novos dicionários e já tem o termo desencarnação. E por que Kardec falou em desencarnação e não morte? É porque desencarnação no dicionário é sair da carne, ir ao mundo espiritual. E morrer, se a gente for olhar no dicionário, está colocado como fim da vida. E como a vida continua, porque nós somos espíritos imortais, o termo desencarnação se aplica melhor à proposta espírita, que é entender que é sair definitivamente desta carne. No momento do sono, há um afastamento do corpo, mas não uma saída definitiva. Tanto é que a gente tem aqui, né, o laço. Muito bem. Então, já botei aqui a fotinha do Cascão com uma ideia. Super animado. Vamos falar das nossas ideias. Que utilidade podem ter elas se as olvidamos, ou melhor, se esquecemos? Puxa, qual é a utilidade de, no momento do sono, eu me reencontrar com pessoas, se no momento em que eu acordo eu não tenho a lembrança exata do que eu conversei? Essa é a pergunta bem clara, né? Mas a resposta também é excelente, que diz o seguinte: de ordinário, ao despertardes, guardai a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. Então eu posso acordar e de repente dizer assim, tive uma ideia. E muitas vezes nós dizemos essa expressão, tive uma ideia, eu não sei de onde surgiu.
como isso chegou na minha cabeça? Muitas das vezes essas ideias surgem como encontros durante o momento do sono, inspirações que os nossos amigos espirituais nos dão através do pensamento, porque os espíritos se comunicam através do pensamento e podem nos sugerir ideias. Claro que essas sugestões acontecem se mantivermos afinidade, ideais em comum. Então, o nosso amigo Cascão teve uma ideia, né? Ainda então que eu não lembre de tudo, esse período do sono pode ser muito valioso para nós espíritos. Por isso, quando eu recebi o jornalzinho do Fabiano de hoje, tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que tem o título A Hora de Dormir. E essa mensagem, eu falei, gente, é um resumo de tudo que eu pretendo trazer. Porque ela diz o seguinte, que esse momento do sono é importantíssimo. E sabendo que esse momento o espírito continua ativo e pode ser utilizado para o seu aproveitamento, o Evangelho nos recomenda que a gente se prepare. Que antes de dormir, a gente faça aquela prece. Ah, Karina, mas eu até penso em fazer a prece, mas quando chega na hora de dormir dá um sono. Aí a gente diz assim, mas uns minutinhos, 5. A prece é a nossa conversa sincera com Deus. A gente conversa tanto ao longo do dia. Então vamos aproveitar um momentinho para ter uma conversa com Deus, para pedir que este momento de afastamento do corpo possa ser utilizado para o nosso aproveitamento, para que a gente acorde com boas ideias, para que nós possamos ouvir os conselhos dos nossos espíritos protetores, que nos amam e querem nos conduzir ao caminho do bem. Então, todos nós temos, aí a gente vê até a grandeza das leis divinas, que todos nós temos a possibilidade de estar recebendo essa orientação. Aliás, todos nós recebemos, mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta. Porque como vem aqui a ideia de intuição a gente pode dizer que é aquela ideia que surge na nossa cabeça e a gente às vezes não sabe como. E essas ideias surgem das diferentes formas, desde quando a gente vai fazer um bolo. Ah, eu ia fazer um bolo, de repente me veio uma ideia de fazer um recheio diferente. É uma ideia. E essa ideia pode ser ou não uma inspiração. Então, muito bem. Continuando o nosso estudo, para que a gente possa entender melhor o sonho, eu trouxe um exemplo que está no livro Os Mensageiros, que é um relato que acontece no momento do sonho. Tá? A gente está dizendo que sono é aquele momento em que eu durmo. E sonho é a lembrança deste momento. Esta lembrança pode ser integral, pode ser fragmentária, que é o mais comum, né? Então, a gente, às vezes, acorda com imagens, com símbolos, que muitas vezes a gente não consegue trazer um raciocínio para aquelas imagens que recorda. Mas como os espíritos nos dizem que ainda assim conservamos a intuição, se não conseguirmos entender toda essa simbologia, que a gente possa também se acalmar, né? Então, André Luiz, no livro, ele está sempre, aliás, em todas as obras, André Luiz vai nos relatar a sua vivência no mundo espiritual, o que ele encontrou, o que ele aprendeu. E algo muito interessante na literatura de André Luiz é que ele pergunta muito. Há um espírito científico nele de estar o tempo todo perguntando o que acontece, o que é aquilo. O relato começa da seguinte forma: verifiquei que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram
os amigos encarnados a se valerem do despreendimento parcial, percebam o detalhe da palavra parcial, não é total, pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. André Luiz está num ambiente. Este ambiente, no livro, fala-se que é a casa de Isabel, e a casa de Isabel tem uma característica de uma busca de uma elevação espiritual. Então, é um local onde há uma equipe espiritual presente e atuante. E, nesse momento, André Luiz percebe que nós, encarnados, alguns espíritos se aproveitam desse momento do sono e vão até lá. Mas o que chama a atenção é que ele diz que esses espíritos encarnados ainda estavam convalescentes, titubeantes, quer dizer, não com a lucidez da mesma forma que André Luiz possuía. Muito bem. Sempre cuidadoso, o Aniceto é um instrutor espiritual deste livro, que está juntinho com André Luiz, respondendo todas as perguntas que ele faz. Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, nós, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Tão logo estejamos encarnados, nós sofremos a influência do nosso corpo. Ainda que possamos nos afastar parcialmente durante o momento do sono. Entre eles e nós existe um espesso véu, há uma diferença de vibração. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração, o que é obliteração? Nossa, que palavra! Então a gente vai lá olhar para o nosso dicionário. Fazer desaparecer, ou desaparecer pouco a pouco, mas deixando alguns vestígios. Fazer esquecer ou ficar esquecido. Então, agora que a gente já conhece essa frase e entende, vamos voltar ao conceito. E voltei, vamos lá. Aqui. Vamos voltar ao que Aniceto está explicando para a gente. Ele começou a dizer que tão logo se consolide, né? Tão logo estejamos encarnados, somos submetidos à influência da matéria. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem esse esquecimento, né, temporário da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam, ou melhor, esqueceriam, as obrigações imediatas. Estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao outro lado. Então, se nós tivéssemos a possibilidade de entender, ou uma plena lucidez de tudo que nos acontece, é provável e é possível que a gente se acomodasse um pouco. É provável que a gente ficasse só... eu não sei o que eu vou fazer, não. Vou fazer o seguinte, vou esperar dormir e aquilo que eu lembrar com lucidez eu faço. Então, olha a expressão que o companheiro aqui usa. Estimaria o parasitismo. A gente ia ficar parado prejudicando. Por essa razão, nós recebemos as intuições deste momento e ficamos, ao acordar, né, com o nosso livre-arbítrio, a oportunidade de escolher quais são as ideias que vamos agir. Qual será a nossa escolha? O que vamos ou não vamos decidir? Muito bem. E aqui a gente tem algo muito interessante, porque realmente a influência do nosso anjo da guarda, todos nós temos a presença de um espírito protetor junto a nós desde o nascimento, ela se acontece através do pensamento, em formas de ideias, em formas de intuições, em formas de conselhos que nos chegam sempre.
O nosso anjo guardião é um espírito que tem uma evolução superior à nossa e que nos ama. E está juntinho da gente procurando nos conduzir. Mas também faz essa atuação através de ideias, não de um modo ostensivo, onde a gente o veja. Claro, a gente pode, né? Aqui a gente está falando, estudando Kardec, mas existem também pessoas, sonhos lúcidos. Isso é possível. Quando? Quando existe permissão espiritual para que isso aconteça. Quando esse encontro, eu posso acordar com essa lucidez e isso não me prejudicar, nem me levar a uma acomodação. Porque aqui ele deixa bem claro que a grande dificuldade não só é a influência da matéria, mas é também o fato de os espíritos respeitarem o nosso livre-arbítrio. De cada um de nós ter que construir a sua própria evolução através do seu trabalho, através do seu esforço, daquilo que realiza no bem. Nenhum de nós é marionete. E isso é bem claro. Muito bem. Agora. E aí, o nosso relato começa. Fizemos essa ideia inicial desse momento do sono. Agora a gente vai ao fato propriamente dito. Vejam aquela senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo, a anciã. De olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, lânguida e palidíssima. Então, este encontro é de uma avó, residente de nosso lar, que aproveita o momento do sono para auxiliar a neta. Olha que bom, né? E aí, como a avó fala com essa neta? Observem. Nieta é o nome da netinha. Exclamava a velhinha em tom firme: não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Ótimo conselho que essa companheira está dando para a netinha. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos de frente fortes e tranquilas, veremos, a breve tempo, que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então a gente percebe um momento em que essa vovó, né, acalenta, orienta e cuida da netinha no momento do sono. Mas a gente observa nesse fato que na forma de conversar, ela usa algumas imagens. E nós fazemos isso a todo momento. É muito comum a gente fazer isso com ditados populares, com gírias. Então, a nossa fala tem imagens. E a fala da vovó perante a netinha também teve, porque ela diz o seguinte, olha, a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. E é verdade. A calúnia prejudica, né? E aí ela usa a imagem da serpente, que a serpente ataca. E aí ela diz, olha, vamos lá. Mas se encararmos de frente, se a gente olhar, a gente vai ver que a serpente não tem vida própria. Que nós não precisamos deixar a calúnia crescer. Que a gente não deve dar ouvidos à calúnia. E se nós não dermos ouvido a essa calúnia, ela é uma víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso das nossas mãos. Então, né? E se vencer, vencido o espantalho da calúnia,
Em lugar da serpente, a gente vai ter a flor da virtude. É uma poesia, essa vozinha conversando com a neta. Então, é uma virtude, né? A gente não deixar que a calúnia nos paralise, nos prejudique, enfim. Mas estamos no processo, né? Muito bem. A jovem senhora, a netinha, não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto, demonstrada no gesto, vago, uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Então, embora essa neta não conseguisse, neste momento do sono, demonstrar uma lucidez perante tudo aquilo que ouvia, ela sentia um grande consolo espiritual. Chorava no encontro com a sua avó. Que bela lição pensar que aqueles que desencarnaram, aquelas pessoas queridas ao nosso coração, não se afastam de nós indefinidamente. Que é possível no momento do sono o reencontro. Olha aqui. Então, muito bem. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Nossa, então agora a gente entende porque algumas vezes a lembrança ela vem de um modo fragmentado quando a gente acorda. Não esqueçamos que o despreendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnados se encontram também restritas. Por quê? Porque o vínculo ao corpo físico permanece. Então, é claro que, assim como o espírito influencia a matéria também lhe influencia e lhe traz limitações. É vulgar. Peculiares, o fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Então, ainda que essa jovem não tenha clareza de tudo aquilo que a avó falou, lembra que a gente falou da intuição? A intuição do encontro, a consolação afetiva permanece. A sensação de que este período de sono foi agradável continua. E aí, Aniceto, que é aquele que está esclarecendo e respondendo as perguntas de André Luiz, diz o seguinte: não se recordará, despertando dos véus materiais mais grosseiro, ou seja, quando acordar, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Então, se este momento do sono eu tiver um encontro confortador, eu posso acordar disposta, com um bom ânimo, encorajada para as boas resoluções. O oposto também pode acontecer, dependendo de quem eu encontre e o que eu faça enquanto espírito, com liberdade de escolher neste momento de sono. Mas ela vai dizer o seguinte, observem esse detalhe. A companheira, quando acordar, possivelmente nos conta Aniceto, que dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Possivelmente a companheira vai acordar e vai dizer assim: nossa, tive um sonho esquisito. Tinha uma serpente, de repente aparecia uma víbora, um brinquedo que se quebrava e virava uma flor, mas acordei tão bem.
uma sensação de consolo. Então a gente vai começar a pensar. Voltamos à imagem inicial da companheira que se desprende do sono. A mensagem ela foi transmitida em espírito, no momento do afastamento do corpo. A mensagem chega, a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, forte e tranquila, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É a víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos, e vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Essa mensagem foi transmitida ao espírito afastado do corpo. Porém, no momento em que esse espírito retoma, qual é a influência que a gente tem aqui? A influência maior da matéria, o cérebro. Que imagens estão aqui? Então, a gente vai... A lembrança dela, bem diferente dali. Ela já lembrou o quê? Nos conta Aniceto, da cobra ameaçadora que se transforma em semente de vidro, quebrando seu impulso das mãos para transformar-se em perfumosa flor. Um grande interessante de estudar esse capítulo é que algumas vezes o não entender a simbologia do sonho pode trazer muita preocupação. E se a gente pegar esse exemplo aqui, foi um sonho muito bom. Mas o que nos traz o grande diferencial e importante é que ela afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma. Observemos quais as impressões que temos ao acordar. Estamos acordando cansados? Estamos acordando felizes? Estamos acordando zangados? A partir daí, podemos ter indício de como está ou como estão os nossos encontros no momento de afastamento do corpo. Né? E algumas vezes, né, eu fui criada numa cultura de que era assim: minha filha, o que você sonhou? Vamos ter que jogar. Minha filha, o que você sonhou? Olha, faz aqui, peraí. E aí, quando eu li isso, eu falei, gente... De repente, a companheira ia pensar, será que tem cobra no jogo do bicho que pode dar certo? E, na verdade, tudo o que aconteceu foi o encontro da vovó acalentando ela e dizendo que a calúnia é uma serpente. Né? Olha como é que a gente, às vezes, conduz. Então, o caso é muito valioso para que a gente diga assim, que essa lembrança que acontece, que nós chamamos de sonho, vem de uma forma simbólica. Se a gente pudesse materializar esta ideia, quando a gente materializa uma ideia, o que vem? Uma cobra ameaçadora, uma serpente de vidro. Não é assim, muitas vezes, que fazemos quando a gente tenta conversar com uma criança alguma coisa abstrata? A gente materializa. Porque se a gente materializar, vai ficar mais fácil para ela compreender. Quando a gente tem esse momento que a companheira se apropria desse corpo físico ao acordar, a ideia vai aparecer de uma maneira muito mais materializada. Então, aqui, né, é um exemplo claro de que, ou ainda, às vezes, podem surgir aquelas superstições. Olha, acordei muito bem, mas uma cobra ameaçadora apareceu. O que será essa cobra? Né? Mas aí, de repente, a cobra se transformou numa flor. E tudo o que aconteceu é que aquilo que a netinha reteve, enquanto o espírito encarnado e vinculado ao corpo físico, foi ali. Então, que a gente preste atenção em como nós nos sentimos e, principalmente, que a gente faça essa preparação com a prece antes de dormir. Com certeza, a prece, quando bendita, com a nossa sinceridade, a resposta. Nos dizem os espíritos que toda prece tem resposta quando feita com sinceridade. Então, muito bem. Então, a gente agora
continua e retoma o Livro dos Espíritos. Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está pronto para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano? Quero falar-lhe para dizer isto? Minha mãe chegou para mim e disse assim: minha filha, pelo que você está me falando, durante o momento do sono eu posso me afastar. Será que eu posso me encontrar com Roberto Carlos? Será que eu tenho essa possibilidade? Eu falei: mãe, vamos estudar a resposta, né? A gente também não sei se Roberto Carlos vai querer encontrar minha mãe, né? Ela quer. Então vamos lá para a resposta. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao espírito, uma vez desprendido da matéria. Pois é, mamãe. De repente, no momento que você se afastar do corpo, você nem lembre do Roberto Carlos. Talvez um novo universo, né, novas possibilidades de encontro com vários espíritos aconteça e Roberto Carlos nem apareça. Aí ela diz assim: será? Pois é, nos dizem os espíritos que sim. Isto com relação ao homem já bastante elevado espiritualmente. Que eu, elevado espiritualmente, eu já sei o que é mais importante para mim. Então, se eu já tenho uma elevação, eu quero aproveitar esse momento do sono para o meu aprendizado moral. Porém, outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena e entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vai visitar aqueles com que deseja encontrar-se. Então, pode acontecer dela permanecer com o desejo de encontrar Roberto Carlos. E falar das emoções desse momento vivido. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato dele o querer quando desperto. Então, embora exista a possibilidade dele encontrar Roberto, ela pode dizer assim: agora, afastado do corpo, não é isso que eu quero. Eu quero outras possibilidades. Afinal de contas, quando eu despertar, eu ligo o DVD. Né? Então, por quê? Porque ao estar afastado desse corpo físico, novas possibilidades ao espírito aparecem. Muito bem. Que é o que dá causa a que uma ideia, uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo. Nossa, algumas vezes acontece de que a mesma ideia surge por várias pessoas sem que ela esteja no mesmo lugar. De um modo ainda mais corriqueiro, pode acontecer o seguinte: que curioso, eu me lembrei de uma coisa que a outra pessoa também lembrou ao acordar. Como é que isso acontece? Nós nem nos falamos. Mas a resposta, a gente já deu até umas dicas, né? O bom de Kardec é que ele continua perguntando. A resposta é a seguinte: já dissemos aos espíritos, mas a gente já disse que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga isso ser um invento de sua autoria. Eu posso acordar com uma ideia que eu recebi ou que foi resultado de uma conversa durante o momento do sono, mas como eu não lembro, eu acho que quando acordei é da minha cabeça. Assim é que muitos podem, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, descobrir a mesma coisa. Quando dizes que uma ideia para no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supões. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Nossa,
E a comunicação entre os espíritos, ela se dá através do pensamento. Nós, encarnados, precisamos da fala, porque estamos vinculados a um corpo físico. Se a nossa fala tem algum problema físico, a gente vai ter dificuldade para expressar. Mas o espírito, estando afastado do corpo, ele se comunica pelo pensamento. Aliás, é interessante que algumas vezes nós temos a lembrança do sonho, mas a gente não lembra falando. Né? Observem esses detalhes, porque a linguagem entre os espíritos se dá pelo pensamento. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, de repente, eu pensei e falei. E falei algo para outro espírito, que eu nem encarnado esperava que iria falar. Né? Já sei, acordei com aquela ideia. Muito bem. Então, já que nós entendemos que durante esse momento do sono eu posso me reencontrar com outros espíritos, encarnado ou desencarnado, Kardec ainda vai fazer mais uma pergunta. Então, podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Será que há reunião de um auditório inteiro? Podemos nos reunir num número grande? Resposta: sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar junto. Então, nós podemos nos reunir em grupos. Podemos fazer cursos neste momento do sono. Pelo termo antigo, se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Então, nós temos amigos espirituais que, de repente, não reencarnaram com a gente, mas que continuam os laços de afeto. E, durante o momento do sono, eu posso reencontrá-los. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanam. Não sei de onde saiu isso. Né? Tem até uma expressão popular que a pessoa diz assim: eu estava ali conversando com meus botões. Estava ali conversando, e aí veio umas ideias. Eu falei, nossa, tem hora que a gente chama o nosso anjo guardião de botão, mas como ele nos ama, ele nem se incomoda. Que às vezes, né? Mas é claro, gente, que também, fazendo aqui um parêntese, também existem ideias que são do próprio espírito encarnado. Tá? Então, existem as ideias minhas e aquelas que nos são sugeridas. Muitas vezes, nós não conseguimos diferenciar uma da outra. Não há problema nenhum nisso. O mais importante é seguirmos as boas ideias e aquelas que não nos servem, a gente deixar de lado. E aqui eu trouxe um exemplo, para quem ainda não leu, uma ótima recomendação de leitura, o livro No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior, ele começa com uma grande assembleia de espíritos. E o interessante deste livro é que esses espíritos são religiosos em diferentes religiões. E eles estão recebendo uma instrução do espírito ali chamado Eusébio. Para quê? Para que durante o momento em que eles acordarem, eles tenham ideias de como conduzir a religião de uma maneira adequada. Então, ali se reúnem evangélicos, espíritas, católicos. Mas qual é a grande preocupação da espiritualidade? É que todos eles possam aperfeiçoar o seu trabalho, possam, independente das crenças da religião, cada vez mais fortalecer o verdadeiro sentido do Evangelho, a fraternidade. Conta-se um livro que tem alguns que até despertam um pouco envergonhados, e outros recebendo inspirações saudáveis para o seu trabalho. Claro, gente, a providência divina está aí para todos. Todo grupo no bem,
Todo aquele que deseja a instrução sincera nesse momento do sono, a espiritualidade aproveita para cursos, para treinamentos e para orientações. Então, fica aí a recomendação da leitura. E aí, estamos já quase finalizando o nosso estudo. A questão 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Ou seja, de repente surgiu uma ideia de que alguém desencarnou. Mas, na verdade, essa pessoa não desencarnou. Pode acontecer de eu me encontrar com ela durante o sono e ver que, de fato, ela continua viva? Pode. E aí, de repente, eu acordo com uma intuição. Será que realmente fulano desencarnou? Nossa, veio uma ideia na minha cabeça. Isso é interessante. Eu hoje moro aqui, né, nessa região, mas durante muito tempo, quem me conhece, eu morei em Realengo, afastada. E uma característica interessante do local onde eu morava é que, quando chegava à noite, todos os vizinhos colocam a sua cadeirinha na porta e vão bater papo. E ali é comum. Então, quando a gente chegava mais tarde, a gente já ia cumprimentando a vizinhança e está todo mundo com a sua cadeirinha. E algumas vezes surgiam uns boatos assim, fulano morreu. E tudo bem, surgiam esses boatos de que fulano morreu. Aí, um belo dia, depois de algum tempo, retomamos ao local. E aí disseram assim, tinha um monte dizendo que a sua mãe faleceu. Eu falei, mas ela não faleceu, não. Mas ela saiu e muita gente não sabia que se mudou. Olha a calúnia aí, da companheira, da vovó, falando para tomar cuidado, para não deixar virar uma serpente. Quer dizer, às vezes as mensagens se propagam sem que sejam verídicas. Isso está acontecendo nas redes sociais, isso está acontecendo na mídia, e isso às vezes acontece na forma popular. Eu falei, mas você chega lá, vai desmaiar um monte de gente. Todo mundo te deu como desencarnado, você está aqui. Né? E aí, realmente, durante o momento do sono, caso alguém sonhasse com a minha mãe, e ela não estivesse tão envolvida com Roberto Carlos, iria perceber que ela continua encarnada. Então, muito bem, como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá também tê-lo da sua morte. Então, nesse momento do sono, podem haver ideias. O pressentimento, o que é o pressentimento? Uma recordação, uma ideia de que algo aconteceu, mas que nós não conseguimos definir como isso se deu. Né? Então, muito bem. A 421, ela já vai dizer o seguinte, tudo bem, já entendemos até agora que nós podemos nos comunicar no momento do sono. Mas será que essa comunicação só acontece durante o momento do sono? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Isso acontece. Algumas vezes a pessoa, né, tem intuições juntas. Nossa, tivemos a mesma ideia. Aí, como a gente adora um ditado popular, né, a gente adora um folclore, a gente diz assim, o filho daí é teu. Por quê? Porque a gente teve a mesma ideia junta. E uma vez eu falei, mas que história é essa de filho? Não, olha, quando duas pessoas têm a mesma ideia, um filho vai nascer. Eu falei, meu Deus, eu já era para estar com a torcida do Flamengo. Então, quer dizer, mas os espíritos explicam isso de uma outra maneira. Olha só, e a imagem já vai aqui nos trazer uma ideia. Olha a gente tentando materializar. Né? A gente tenta materializar para entender conceitos que nos são abstratos. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos.
Então, é possível que também nós venhamos a nos comunicar, porque a linguagem do Espírito é de pensamento a pensamento. Eu não sou um espírito encarnado? A minha realidade é diferente do corpo? Sim. Então, há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Pode-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E nós, muitas vezes, chamamos isso de telepatia. Nós nos comunicamos sem saber como. Muitas vezes isso acontece muito, mas ele dá um detalhe aqui curioso, que ele diz o seguinte, que são espíritos simpáticos, que mantêm uma relação de sintonia, de afeto. É muito comum que essa intuição chegue, por exemplo, da mãe para com o filho, casais muito próximos. Por quê? Porque a gente percebe que existe uma união. São espíritos simpáticos. Por isso, essa comunicação se estabelece com mais facilidade. Muito bem. Agora, voltando. Então, gente, nosso objetivo hoje, né, de um modo geral, é falar dessas comunicações que existem entre nós e os espíritos, seja durante o momento do sono, seja durante o momento que nós estamos despertos. E a doutrina espírita vai colocar isso de uma maneira muito natural, que não há nada de sobrenatural, não há nada de maravilhoso, mas que nós somos espíritos imortais. E que, durante este momento, estamos vinculados ao corpo. Mas sempre nossa natureza é divina. Somos filhos de Deus, seres em evolução, com possibilidades de crescimento e de aperfeiçoamento. E que Deus nos abençoe e que nós possamos hoje, para quem ainda não realiza, começar o nosso exercício da prece antes de dormir. E para quem realiza, que esse cuidado permaneça. Muita paz.